Salve, salve, galera! Acertei o palpite, cara, 3-0. Fiz o vídeo do jogo aberto com os palpites. Falei 3-0 e deu 3-0. Aí que belezinha. Se fosse 4-5 seria melhor, né, galera? Mas tá bom, né? 3-0 tá bom, agora só tem que vencer a Escócia na próxima quarta-feira. E se ganhar de 3-0 da Escócia também, o Brasil deverá ficar em primeiro lugar no grupo. Cara, vamos lá, hein? Quem que foi bem no primeiro tempo? A seleção brasileira fez 3-0 somente no primeiro tempo e quem foi bem foi o meio-campo. Bruno Guimarães jogou muito, Lucas Paquetá jogou muito. Lá na frente, Vinícius Júnior jogando demais. O melhor jogador do Brasil na Copa até aqui é Vinícius Júnior, tá? E o Matheus Cunha fazendo 2 gols. E sendo aí também um dos destaques da partida de hoje, né? O destaque negativo, cara, infelizmente, é o Rafinha, né? O Rafinha saiu, sei lá, se ele tem lesão, se tem bolhas no pé, eu não sei o que aconteceu com o Rafinha. Destaque negativo, ele fez um gol, estava impedido, foi anulado, e daí depois ele perdeu ali 2 gols que poderia ajudá-lo, né? Nessa sequência aí na seleção brasileira. Comente aqui o que você achou do jogo, vamos debater aqui juntos com esse corte do programa Linha de Passe da ESPN Brasil, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para o Grupo Disney, link na descrição, canal ESPN Brasil. Vamos lá. Aqui do nosso chat, ela tá curiosa, viu? Tudo bem, fã de esporte? Estamos começando o nosso Linha de Passe aqui, com o Paulo Calçade, com o Jailson, com o Gian, com o Vitor Birner. Daqui a pouco tem Zupac, tem André Kifuri, tem Pedro Ivo Almeida. Lembrando, programa de 2 horas, né? Seguimos aqui 1h30 na ESPN, no Disney Plus, depois mais meia horinha no YouTube, mas o programa todo no YouTube com esse chorinho exclusivo no YouTube lá no final e também no TikTok. Participe com a gente, viu? Muito bem. Temos o Jufo? Muito bem. Vamos para Copacabana, Princesinha do Mar. Que maravilha. No chat a galera pode ainda estar com o pezinho atrás, mas aqui no Rio de Janeiro o Brasil ganhou de 0-0, já é funk, já é gente dançando, feliz da vida, ainda mais com 3-0 a primeira vitória do Brasil. Ô meu amigo, vem cá, meu amigo Marcos aqui. Opa, e aí, Xará, beleza? Bandeira do Brasil, empolgado com essa vitória, primeira vitória do Brasil, o que você achou? Qual foi o saldo pra você nesse jogo? O Brasil foi bem demais. O que faltava era o Endrick titular. Mas o Ancelotti está vendo que o principal jogador nosso é o Endrick. É iluminado. Não, o principal jogador nosso é o Vinícius Júnior, meu camarada Marcos. É isso aí, cara, que eu tenho pra dizer pra você. O Matheus Cunha fez 2 gols, cara. Fez 2 gols. Mas, cara, todos nós sabemos que o Endrick é o nosso principal jogador. Ele é iluminado. Aquele gol anulado lá, você ficou... Não, ele é iluminado. Iluminado. E quando... O Matheus Cunha fez 2 gols, mas o iluminado foi o Endrick. Quando o Neymar entrar, é o quadrado mágico. Neymar, Endrick, Vinícius Júnior e Rafinha. Esse é o quadrado mágico. Isso. É Nossa isso. senhora. Meu Deus do céu, tem que ouvir cada coisa, né, cara? É isso, então. Não tem o que errar. O Ancelotti faz o simples. É o quadrado mágico. E seremos campeões. Hexa. Ó, seremos Tá campeões. bebaço. Tá bom, é o quadrado mágico do torcedor carioca. Vamos dar uma caminhada aqui, é praia de Copacabana, todo mundo já no funk. Aqui, minha amiga, o que você achou do jogo? Hoje foi top, 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 top. O Brasil Top. o Brasil só tem que ganhar, né, gente? O que a gente ganha, né, brasileiro, só quero que ganhe, agora daqui pra frente, só vai, né? Quem foi o melhor em campo pra você hoje? O que eu vou te dizer? O Matheus, Ela nem assistiu o jogo, porra. né, que fez os 2 Matheus gols. Né, Cunha. Ah, assistiu, parabéns, assistiu. É isso aí. Matheus Cunha. Exatamente, ele fez os 2 gols, então pra mim ele foi o melhor, né? O que faz o gol. Quem faz o gol é o melhor, né, William? Todo mundo já caminhando aqui, meu amigo. Fazendo react agora dos comentários na praia. Mole, hein? O que você achou do jogo? Fala aí pra mim. Cara, impactou um pouco meu bolão, que tava esperando aquele golzinho do Haiti, pra ser sincero. Eu acertei. Falei 3-0, acertei.
torcendo para um gol do Haiti? Só para acertar o bolão, mas de resto foi bonito, deu aquele ânimo de seleção brasileira novamente. Torcer para o próximo jogo ser melhor ainda. Meio cheio, beleza, ganhou, era importante tirar a pressão, bacana. Ou aquela dose realista, mas era o Haiti. Tudo bem, William? Era o Tudo bom? Haiti. Boa noite pra você. Eu falei. Cara, não adianta ficar 5x0, 6x0. 3x0 tá bom demais. Eu tinha falado, né, cara? Até que eu sou bom de palpite, né? Companheiros, pra quem tá assistindo. Cara, eu vou te dizer o seguinte, 2 copos Bora lá. completamente distintos. Eu acho que não dá pra analisar... eu sei que é um clichê a gente acabar separando os 2 tempos, mas eu acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom. Mas é o Haiti. Cara, você não vai ganhar da França ou da Espanha jogando contra o Haiti. O adversário era o Haiti, dá pra jogar contra o Haiti, bem contra o Haiti. Cabo Verde Foi e o a que o Espanha Brasil é o Cabo fez. Verde. Exato. E a gente tem o Cabo Congo. Verde, a gente tem Congo, a gente tem vários exemplos de seleções favoritas que acabaram tropeçando contra seleções muito frágeis. Então, acho que no primeiro tempo o Brasil fez tudo que ele precisava fazer, fez 3x0, poderia até ter feito mais, né, com os gols anulados por pouco, com as chances perdidas. Então, acho que dentro daquilo que dava para fazer, e você está jogando, repito, contra o Haiti, não contra a França, então o que dá para fazer é contra o Haiti, o Brasil foi bem. No segundo tempo, eu achei que não. E aí eu acho que não por 2 questões. Caiu muito de rendimento no segundo tempo, né? Primeiro, se foi uma escolha tática, e pode ser que tenha sido uma escolha tática de, vamos jogar do jeito que a gente vai jogar os jogos do mata-mata, vamos baixar as linhas e chamar a seleção do Haiti e explorar dessa velocidade, porque eu até acho que essa é a ideia do Brasil na hora que for pegar as seleções mais complicadas. Até acho que essa pode ser a ideia do Ancelotti. Mas se foi, também não deu muito certo, porque a verdade é que o Brasil talvez tenha até sofrido mais no segundo tempo do que criado chances de fato. Ok, teve o gol do Endrick anulado por um pouquinho ali, a chance do Martinelli. O Douglas Santos chutando. Mas, então, foram 3 chances, é verdade, criadas, mas eu acho que contra o Haiti você esperava até sofrer menos. O Alisson não precisa trabalhar como ele precisou trabalhar. Então, eu acho que o primeiro tempo foi realmente bom, dentro do que dá para ser. E o segundo tempo eu não gostei. Eu acho que se foi uma ideia tática, ela acabou mostrando que o Brasil pode sofrer bastante contra adversários mais fortes. E acho que, assim, cara, você tinha que exigir mais intensidade no segundo tempo, você tinha que continuar fazendo o que fez no primeiro, independentemente do teste que você eventualmente queira fazer, porque o saldo de gols era importante. Porque eu acho que é importante ficar em primeiro nessa chave. E hoje o Brasil teve a chance de terminar o jogo com 6x0, 7x0, o que poderia muito bem garantir para o Brasil a primeira colocação. 3x0 no Haiti, o Marrocos pode fazer isso, tranquilamente também. Então eu acho que o Brasil falhou. Mas daí é só o Brasil fazer 4x0 na Escócia, ou 3x0 na Escócia. Também por isso, porque era preciso fazer mais gols para encaminhar essa primeira colocação que, olhando para o que devem ser os cruzamentos na frente, traria para o Brasil um caminho mais fácil nos mata-matas. A realidade hoje é a seguinte, o Brasil tem 3 de saldo, o Marrocos tem 1 de saldo. Sempre bom lembrar, o Marrocos venceu o confronto contra a Escócia. Vamos para a última rodada, o Brasil enfrenta a Escócia, o Marrocos pega o Haiti. Então, quem tem mais chance de fazer saldo é Marrocos, né? A diferença é só de 2. Se o Brasil vencer a Escócia por placar mínimo 1x0, o Brasil abre um saldo de 3. Marrocos tem que fazer 4 no Haiti, o que não é difícil de se imaginar. Marrocos fazer 4 no Haiti, que já está eliminado, que já era, já foi. E que vai ter que atacar. Exatamente. Então, vamos pensar um pouquinho aí que esse primeiro lugar está bem aberto, justamente porque o Jean tem razão. O Brasil perdeu a chance de fazer 5, 6 e tudo e deixou esse confronto pelo primeiro lugar aberto. Vitor Birner, quanto vale a apresentação da seleção brasileira hoje, Vitor Birner? Tudo bem, William? Quanto vale o show? Boa noite a você, Jean, Calçade, Jailson, as fãs do esporte. Cara, eu acho que o importante era ganhar. Eu acho que o primeiro tempo, eu penso como o Jean, foi bom com a bola. O que eu achei ruim, tanto no primeiro tempo e principalmente no segundo, foi o sem bola. E o segundo tempo tem uma coisa que me assustou um pouco. Obviamente que a seleção está sendo construída. Quando o Haiti abre mão da linha do 5-4-1 e passa a ter 3 jogadores avançados, era 4-4-2 sem bola, 4-3-3 com bola, o Haiti pressiona a saída de bola do Brasil e ela não funciona. E se a saída de bola do Brasil não funciona contra o Haiti,
muito assustador se isso não melhorar para os próximos jogos, quando seleções mais fortes vão pressionar a saída de bola do Brasil. Eu acho que aí, para mim, essa dificuldade de saída de bola, para mim, ali estava o grande problema da seleção brasileira no segundo tempo, porque eu entendo o Ancelotti, sabendo que o adversário vai sair para o jogo, querer treinar, porque ele precisa treinar a seleção durante os jogos. Uma equipe que baixa as linhas e usa o contra-ataque. Mas, no final das contas, para você fazer essa transição, você precisa, pelo menos, sair jogando de maneira simples contra uma equipe como o Haiti, não conseguiu. Então, o que funcionou no Brasil, principalmente no primeiro tempo? Os lançamentos nas costas da linha de zaga do Haiti, algumas individualidades, né? O Brasil, quando faz o primeiro gol, o Brasil toma conta do jogo e ali, se o primeiro tempo tivesse mais tempo, ia fazer mais gols. No segundo tempo, quando o Haiti muda a maneira de jogar e não fez nada de tão especial, o Brasil sofreu. O que é isso? É o sinal de uma seleção que está longe de estar pronta ainda. Sim. Que precisa ir se arrumando durante a Copa do Mundo. Acho que vai melhorar mais na Copa do Mundo, mas não sei se vai chegar até onde precisa. Eu acho que, no geral, vendo a situação pré-jogo e a situação agora pós-jogo, houve uma evolução. Eu acho que está na conta, ok. Na enquete eu votei, foi bom e só. Foi bom, é isso. Só. Joinha. Gustavo Zupac, quero te ouvir também, Zupac em loco, trazendo informações aí pra gente, trazendo muita análise também aqui nesse linha de passe. Pois é, o Zupac, tivemos Mbappé, tivemos Haaland, tivemos Harry Kane e agora temos Matheus Cunha, Zupac. Uma ótima noite a você, aos companheiros da Fã de Esporte. Estava aqui pensando, William, eu quando adolescente acompanhava os primórdios do Linha de Passe, né? O Calçade já estava na mesa. E se eu não estou enganado, o Linha foi criado para ou um pouco antes da Copa de 98 na Exatamente. França. Linha de Passe já esteve em muitos lugares. Agora, debaixo de uma marquise, se protegendo da chuva, na comunidade haitiana de Miami, nesse lugar o Linha de Passe nunca esteve, então estamos aqui para quebrar paradigmas e para fugir da chuva que cai neste momento. Ao vivo para todo o Brasil, no Linha de Passe, às 23 horas e 46 minutos. Começou a chover no instante em que a vinheta do Linha de Passe entrou no ar. São Pedro estava esperando o Linha começar para mandar água aqui em Miami. William, aqui na Flórida, a maior comunidade haitiana fora do Caribe. E ela se reuniu aqui para acompanhar esse jogo e eu vim observar como os haitianos se comportaram para assistir essa partida. Antes de dar o meu parecer, my friend, please, will you come to talk to Brazil live? Come here. Wait, we're live with Brazil? We're live in Brazil. Hi, Brazil. First of all, how was for Haiti to come back to a World Cup and play against Brazil, such a strong team and such a friendly country? Brazil and Haiti are allies as population. How was for you to come back to World Cup? Well, it was very difficult game for us, honestly, because if anyone knows anything about Haiti, we're fans of Brazil. Always love Brazil. Anytime you go to Haiti. So this was a very crazy match, even just to compete with people that we love. Like, we root for the team. Like the... Oh, I'm sorry. My Uber's here. I'm sorry. We have to go after 50 years. After 52 years. It was a pleasure. We still love Brazil. We still... Yeah, we gotta take an Uber. Go take your Uber. Chegou o carro do aplicativo na hora da entrevista. E isso, Linha de Passe também nunca fez. William, perguntei pra ela como é que foi voltar para uma Copa do Mundo. You lost, Uber? Oh, Uber just left. No, so you come back. So come back. You come back. So, chegou. Yeah, after 52 years, it's a pleasure, you know. Oh, well, we gotta go. Bye. Again. Olha, foi a galera toda, lotou o Uber, rapaz. Chegou a Kombi. Rapaz, é um Uber Kombi. Era uma Kombi. Vamos falar a verdade, numa chuva como essa. Zupac, ficou sozinho, Zupac. Essa não tem uma entrevista que você não dá mais. É uma van, não sabia que tinha Uber Van. O que eu posso dizer? Eu vou falar então é um prazer voltar a encontrar o Haiti numa Copa do Mundo. As pessoas foram muito carinhosas com a gente aqui. Mira, a galera que veio assistir o jogo, a galera veio para ver um gol do Haiti. Eles não vieram para ver vitória do Haiti. Então, a cada momento em que o Haiti chegava perto da área brasileira, era como se o Haiti tivesse para ganhar o jogo. Isso foi muito legal de assistir, uma atmosfera. Sobre o Brasil, William, o Brasil fez basicamente o que precisava. Não fez nada além do que precisava. E se esperava, depois da atuação
opaca que o Brasil teve contra a seleção de Marrocos na estreia, que o Brasil desse um passo além. Então acho que isso não aconteceu. O Brasil deu o passo básico que daria num confronto qualquer contra o Haiti. Eu queria destacar o Vinícius Júnior, cara, porque a gente cobra e cobrava muito no pré-copa e tem que continuar cobrando, que o Vinícius participasse mais no papel de protagonista da seleção brasileira. E é claro que foram só 2 jogos, mas foram de contextos totalmente diferentes, mas foram 2 bons e importantes jogos do Vinícius Júnior nesse começo de Copa do Mundo em um Brasil tão desarrumado. E a figura do protagonista se faz mais necessária num time que não está arrumado, como o Brasil não está. Dos 4 gols do Brasil, um total de 4 com participação do Vini. 2 gols marcados e 2 participações nos gols do Matheus Cunha no jogo de hoje. Acho que o Haiti, especialmente no primeiro tempo, ofereceu o tipo de espaço que os atacantes do Brasil, por característica, gostariam que todos os países oferecessem e quase nenhum oferece. E a partir daí o Brasil resolveu o placar. Não foi um jogo de dar certeza alguma ao Carlo Ancelotti, mas foi um jogo para dar confiança e começar a validar as escolhas mais recentes que ele fez. Vamos ver se contra a Escócia essas escolhas do Ancelotti continuam a ser validadas, mas é uma vitória que deixa o Brasil muito próximo da classificação, William. Perfeito, só te peço para não chamar teu Uber ainda, espera um pouquinho, não vai embora, que senão vai ficar um vazio danado, eu preciso de vocês, Zupá. Ô Jailson, eu acho que esse é um ponto importante aí do Zupa, né? Tivemos 2 escolhas hoje, Danilo e o Matheus Cunha. E as 2 deram conta do recado, né? Matheus Cunha, então, com 2 gols. Tudo bem? Deram conta. Tudo bem, William. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, fã de esporte. Então, eu queria falar justamente disso, da escolha tática, né, que o Ancelotti fez, para mim, corrigindo algumas questões que a gente já vinha falando desde o amistoso contra o Panamá, contra o Egito, enfim, desde os amistosos ali. Acho que a questão do 4-2-4, que era o vazio que poderia ficar desde a lesão do Wesley, o problema que teria no corredor direito, e ao meu ver, depois do jogo contra Marrocos, que o Ancelotti ainda insistiu no Rafinha pelo lado esquerdo, próximo do Vinícius Júnior, e ainda tinha aquele vazio, coisa que ele só foi acertar naquela pausa para reidratação, que ele muda o Rafinha de lado. Hoje ele já de saída, ele já colocou o time no 4-3-3, né? Ele coloca o Casemiro como primeiro volante, Bruno Guimarães e o Paquetá um pouco mais, né, à frente, e bota o Rafinha aberto do lado direito. E aí Vinícius Júnior e o Matheus Cunha funcionando como esse centroavante. E aí eu tô com os companheiros, achei um jogo ok, tem a fragilidade do adversário, mas era o adversário para hoje, mas eu acho que é um jogo importante para o Ancelotti ver esses padrões, que ao meu ver ele não tinha conseguido atacar principalmente pelo lado direito, tendo em vista a lesão do Wesley e que o Danilo não é esse cara. Então ele precisava de alguém do lado direito para ocupar. Ele tentou com o Paquetá, não deu certo, e hoje ele já fez um desenho diferente, que para mim funcionou. Que era o Casemiro um pouco mais protegido, um passo atrás do Bruno Guimarães que o Paquetá. O Bruno Guimarães muito bem. Muito bem. Os dois, gol anulado, o Paquetá bem. Gol anulado do Rafinha e depois a outra oportunidade que ele deu, foram 3 pifadas, né, que a gente fala, do Bruno Guimarães pro Vinícius Júnior, pro Rafinha, Paquetá também que dá assistência, o cara o gol anulado por pouco foi um baita passe. Sim. Um baita passe. E o do Bruno Guimarães quebrando, então, assim, para mim os 2 caras à frente do Casemiro também funcionaram muito bem. E o Rafinha tem que ver a questão da lesão, né? Acabou. Lucas Paquetá, cara, no segundo gol da seleção, ele rouba a bola no meio do campo e liga já, né, pro Vinícius Júnior, né, galera? Dá assistência ali para o Matheus Cunha, né? E o terceiro gol, o gol do Vinícius Júnior foi uma assistência, uma bela assistência do Lucas Paquetá, né? Ali sentindo, então sai lesionado, mas era um cara que também estava um pouco abaixo. Ele estava atacando bem o espaço, mas tecnicamente não estava entregando novamente. Mas assim, de resto, Matheus Cunha fazendo exatamente o que a gente esperava do centroavante, né? Conseguiu o segundo gol, inclusive um gol difícil. Ele consegue ajeitar o corpo e dar uma chapada de canhota no ângulo, mas eu tinha assim a sensação, né, de que uma inquietação, na verdade, se o Matheus Cunha fosse conseguir, né, jogar de referência, porque ele é muito acostumado a descer. É o automático dele, é o que ele faz no Manchester United. Só que não, ele conseguiu, ao meu ver, ficar lá na referência, faz os 2 gols. Depois ele começa a baixar desceu um pouquinho, Augusto. Desceu um pouco para... E eu acho que ele foi bem. Sempre servindo de apoio, né? A opinião dos companheiros, mas sempre servindo de apoio. Quando tinha alguma coisa pelo lado esquerdo, ele se aproximava para ser essa referência. Do lado direito, a mesma coisa. Então eu achei um jogo razoável, um jogo que eu esperava, falando antes,
que o Ancelotti arrumasse um padrão para a gente ver da Copa toda. Eu não queria que hoje, por exemplo, viesse um 4-2-4 ou um 4-1-5 que fosse todo mundo no ataque para golear. Não, eu queria que o Ancelotti de fato arrumasse um padrão que fosse possível jogar contra qualquer adversário na Copa. Talvez ele mexa no posicionamento, o Bruno Guimarães fique um pouco mais para liberar um pouco mais o Paquetá, mas eu gostei desse sentido, de ter um padrão de jogo para o resto da Copa toda. Deixa eu repercutir isso com o André Kifuri, que está com a gente também a partir de agora. Você começou a ver um norte para essa seleção brasileira em termos de padrão, tático, de escolhas de jogadores ali, coisas que passam a fazer sentido aí nessa caminhada da seleção brasileira. André, tudo bem contigo? Tudo bem, William? Boa noite. Boa noite a todos aí na mesa do Linha de Passe. E uma boa noite ao nosso fã de esportes. Eu tenho algumas coisas para dizer a respeito do jogo de hoje. Acho que a gente tem que partir do resultado final. Aí, nesse caso, falando só do resultado, porque o aspecto da diferença de gols é muito importante, vai ser decisivo. A gente pode fazer esse raciocínio, essa leitura do futebol resultadista, digamos assim. É claro que fica a sensação que o Brasil deveria ter feito mais gols, né? Fica também uma preocupação em relação à noção que a gente tem de que o Marrocos pode fazer não só os 3 gols que o Brasil fez no Haiti, como pode fazer mais, se de fato quiser se esforçar para isso, numa situação em que o Haiti vai estar desclassificado. É o que acontece, né? O Haiti já está fora. Mas eu esperava, honestamente, pouco mais do que o mínimo necessário no jogo de hoje. E eu acho que a gente viu bastante mais do que o mínimo necessário. O mínimo necessário seria ganhar o jogo, porque, de fato, a seleção brasileira não... Como que o André consegue, hein, cara, se concentrar, falar certinho com esses caras gritando na orelha dele, cara, mandando, né, pra aquele lugar... pedindo o Endrick, chamando o Ancelotti de vagabundo. Caraca, velho. Como que ele consegue manter, né, a calma e a concentração? O cara é bom, né? Poderia deixar de vencer. O problema, entre aspas, problema, né? O que aconteceu de interessante é que no intervalo estava 3-0 e aí você já pode pensar em goleada sem que isso pareça algo desconectado da realidade. Jesus. Antes do jogo, falar em goleada me parecia precipitado. Com 3-0 no intervalo e a sensação de que a seleção brasileira... Ô André, te peço desculpas, o áudio tá muito ruim do microfone, até para explicar para o André ficar sabendo também, o áudio tá captando mais a torcida, o pessoal e tal, do que propriamente o que o André tá falando, então tá difícil da gente entender o que o André tá falando, quem tá em casa principalmente, né, que é o mais importante, não tá conseguindo entender, então vamos tentar acertar tecnicamente, regular esse áudio ali do microfone do André pra gente poder ouvi-lo melhor e aí a gente poder dar sequência com a participação do André aqui no Linha de Passe, tá bom? Tranquilo, tem bastante tempo de programa, a gente consegue resolver isso. Foge dessa turma aí, André, pra você entrar, cara. Então passo pro Calçade. Boa noite. Calçade, viu um norte aí para a seleção brasileira, tudo bem? Bom, a torcida sempre espera, na verdade, uma explosão, né? Um negócio assim, maravilhoso, um placar imenso, olé, tal, e isso não vai acontecer. Então, não espere por isso. O que eu vejo é o Carlo Ancelotti treinando. Ele melhora o time, ganha o jogo, porque ele tem que ganhar, não basta treinar, tem que ganhar, fazer o placar, mas ele está tentando construir alguma coisa. E tem coisas bem diferentes do jogo contra o Marrocos. Ele fixa Rafinha no início, depois Ryan e Vinícius nos lados. Espeta bem lá também. Ele prende a linha de 5 com 2 jogadores. E aí o meio fica com superioridade numérica, porque se 2 prendem 5, o resto do time está aqui. Eu vejo, ele até falou na coletiva ontem, da característica de cada atacante, dos Endrick, Matheus Cunha e Igor Thiago. E ele se refere ao Matheus Cunha numa expressão em espanhol que é o meia punta, que é um meia. Ele é um meia atacante. Ele não... Então, o que eu vejo do Brasil, o Brasil é prendendo a linha com 2 atacantes de beirada abertos. O Vinícius foi para dentro só no segundo tempo. Ficou ali, porque ele testou formatos. Ele começou de um jeito, no segundo tempo ele baixou o time, depois ele ficou com um 4-2-4, aí ele voltou, meteu 3 no meio de campo. Mas vamos chegar lá. E
O Matheus, ele é um atacante que chega na área junto com a bola. Ele não é um atacante que espera a bola na área. Igor Thiago espera a bola na área. Matheus Cunha, ele trafega junto com a bola. A bola chega junto com ele. Então, nas jogadas, ele baixa, ele inicia a jogada do gol dele e chega na área. Quer dizer, isso é bem interessante. E o Carlo Ancelotti gosta disso. Eu acho que aí ele ganhou muitos pontos para permanecer no time fazendo esse tipo de situação. Não é uma questão de posicionamento tático. O Endrick não vai fazer isso. Tá? O Endrick vai agredir mais, ficar mais à frente na velocidade. Ele fixa também Paquetá do lado esquerdo. Paquetá foi para tudo que é lado no primeiro jogo. Não deu certo. Inclusive começando do lado direito. E aí ele faz um trio no meio de campo, bem definido. Casimiro, na direita o Bruno Guimarães, na esquerda o Paquetá. Paquetá, Douglas Santos, Vinícius, Bruno Guimarães, Danilo, Rafinha, depois Ryan. Assim deu certo, né, cara? Nossa, como jogou esse meio-campo hoje no primeiro tempo, né? Assim deu certo. Então, assim, ele tem um trio de cada lado. O Casimiro, obviamente, mais baixo. Então, o Brasil foi dessa forma. E com o Paquetá lançando bem. Até porque o Haiti, eu achei o Haiti com uma defesa muito alta. O Haiti levou a defesa para a linha de meio de campo. Concordo. Isso é uma bobagem fazer isso. Já no primeiro tempo. No primeiro tempo. Antes do primeiro gol do Brasil. Antes do primeiro gol, o Haiti veio e deu ao Brasil o campo que o Brasil quer para continuar jogando a Copa do Mundo. Então, o Ancelotti, por isso que eu digo que foi um treino, o Ancelotti ensaiou esse formato e, ao que tudo indica, é o formato que o Brasil vai jogar o resto da Copa. Com o time mais concentrado no meio e jogando a bola nas costas da defesa. E o Haiti forneceu essa possibilidade. Achei, sim, tanto infantil um posicionamento, né, dos caras que aí vão tentar ganhar na corrida do Vinícius, do Rafinha, depois do Ryan. E esse foi o primeiro tempo. Na segunda etapa muda tudo, né? No segundo tempo, o Ancelotti baixa o time, faz um 4-4-2, aí ele traz o Vinícius para dentro com o Matheus Cunha e fica, né, numa postura mais defensiva, justamente para reagir. E não foi bem. Não foi bem. O Brasil não fez gol no segundo tempo, não funcionou. Aí ele tira um jogador em meio de campo, ele vem com... ele tira um atacante, ele vai com um quarteto, ele fica com Ryan, Martinelli, Endrick e Vinícius por alguns minutos, uns 10 minutos, e aí ele volta com o trio no meio de campo. Casimiro, Ederson e o Danilo Santos. Então, veja, todo esse festival de trocas e situações é um time que está treinando... E se achando. Se achando, e ele conseguiu o resultado de 3-0. E é pouco? Poderia ter sido mais, mas seria confortável. Mas eu vejo a equipe assim, dando um passo adiante. A explosão, o brilho, o Brasil magnífico não está presente nesse jogo, não estará contra a Escócia. Era até um absurdo esperar que fosse magnífico hoje. O Brasil já avançou no modelo para ganhar da Escócia. Não, acho que esperar que fosse magnífico, sim, era absurdo. Agora, o que eu acho é que dava para esperar num segundo tempo mais gols. Aí eu não estou pensando em apresentação, em estilo, em plástica, em espetáculo. Era necessidade, né, Jean? Acho que é necessidade olhando para a questão do regulamento, olhando para o fato de que você ganhando por mais tem muito mais chance de garantir a primeira colocação. Acho que esse resultado talvez seja o resultado que deixa mais aberta essa primeira colocação. Talvez tivesse sido 1-0 ou 2, a gente diria, não, Marrocos é favorito para ser primeiro, e se o Brasil tivesse ganhado de 5-6, a gente diria, não, agora o Brasil é o favorito para ser primeiro. Até porque eu acho que o Brasil vai enfrentar contra a Escócia um time muito mais fechado do que o Haiti. Né? É como o Calçade falou. Essa linha média ali do Haiti na marcação no primeiro tempo, eu acho muito surpreendente. No segundo, nem tanto, porque é aquela história, você está perdendo, vai tentar ir atrás, mas eu acho muito surpreendente. Então nós estamos vendo aí, o Brasil tem um saldo de 3, Marrocos de 1. Agora o Marrocos pega o Haiti, que vai precisar sair se quiser sonhar com... Tá bom, né, galera? Tá bom, né, cara? Meia hora de vídeo aqui já, né? Olha só, galera. Seleção brasileira, 4 pontos. Marrocos, 4 pontos. Escócia, 3. E Haiti 0.
Saldos. Seleção brasileira tem um saldo de 3 gols, Marrocos 1, Escócia 0, Haiti -4. Ou seja, se a seleção brasileira vencer, a gente vai ter que ficar de olho no jogo do Marrocos contra o Haiti, né? Porque a diferença, se o Brasil vencer a Escócia e se Marrocos vencer o Haiti, é provavelmente que isso aconteça, o que vai deferir, né? Quem vai ficar em primeiro e segundo serão os saldos de gols. Então a gente vai ter que ficar de olho no jogo da Escócia no jogo do Marrocos contra o Haiti. E a seleção brasileira tem que fazer a parte dela, cara. Tem que fazer gols, né, na Escócia, né? Não pode dar mole, porque se ficar em segundo lugar, vai complicar depois, nas oitavas de final. Não só com o adversário, vai complicar também com a logística, né? Terá uma viagem mais complicadinha, podemos dizer assim. Vai ter que jogar, se eu não me engano, no México, né? Se ele ficar em segundo lugar no grupo. Atuações da seleção. Matheus Cunha, Vini Júnior e Bruno Guimarães são os melhores. Esqueceram do Paquetá? Como assim, meu jovem? Aí que faz a matéria, cara. Como assim esqueceram do Paquetá aqui, né? Tão de brincadeira. O Paquetá jogou muita bola, cara. 2 gols ali praticamente foram com assistência ou pré-assistência do Paquetá, né? O segundo gol, o Paquetá rouba a bola no meio do campo, dá o passe para o Vinícius Júnior encontrar o Matheus Cunha. E no terceiro gol, o Paquetá dá o lançamento direto para o Vinícius Júnior, né? E que assistência, hein? Vamos lá, Alisson teve uma nota aqui, nota do público 6.4, Danilo 6.2, Marquinhos 5.9, Magalhães 6.3, Douglas Santos 6.5, Casimiro 5, Bruno Guimarães 7, Ederson 4.7, entrou no segundo tempo. Aqui, Lucas Paquetá, tá subindo a nota, hein, ó, 7.5, 7.3, né? Gabriel Martinelli acertou o travessão, quase fez um golaço, 6.1, a Rafinha 4.3, fez um gol, estava impedido e perdeu 2 chances depois, não sei se a lesão dele tem alguma coisa a ver com isso, né? Segundo informações, ele tinha bolhas nos pés, né, cara? Então isso daí deve atrapalhar também, né? Que pena, né, cara? Ryan, 5.6, entrou no lugar do Rafinha ainda no primeiro tempo. Matheus Cunha, nota 8.2, foi muito bem, marcou 2 gols, né? 8.5 aqui, ó, nota do GE. Endrick, 6.2, né? Vini, 8.4, Vini Júnior, melhor jogador do Brasil nessa Copa, tá? Dos 2 jogos. Danilo Santos, 5.5, entrou no segundo tempo. Ancelotti, nota 6 e 6,5. E aí, concordam, discordam? Comentem. Fique à vontade. Muito obrigado a todos. Deixa aquele like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, galera. Acertei o palpite. De novo, hein?